Aqui eu vou te explicar porque você não deve comprar o Fórmula de lançamento. Ah, mas você vai dizer não compre o Fórmula e eu vou te vender algo no final. Não estou aqui vendendo nada. Inclusive, eu vou provar tanto isso que o curso se diz completo de ensinar todas as áreas do marketing digital e eu estou precisando de um funcionário porque uma das funções eu não aprendi direito, que tem módulo sobre o assunto lá. Mas eu não aprendi direito porque as aulas estão desatualizadas. Eu chegarei nesse ponto em breve. Eu não estou vendendo nenhum curso, eu me apropriei, eu aprendi bastante com o curso e esse é um vídeo imparcial sobre o assunto, eu aprendi demais com o curso e seria idiotice falar que eu não estou usando o que eu aprendi, até porque o investimento de tempo, energia e dinheiro foi absurdo. Eu vou começar explicando a ideia, tá? Então, isso aqui não é uma crítica pesada descendo lenha no fórmula, apenas, tá? Eu tenho que explicar contexto, eu tenho que explicar tudo o que está acontecendo. Então, primeiramente, o Érico Rocha é um grande empreendedor, é uma referência, né? É uma das pessoas que, se não fosse ele, talvez o Brasil estaria muito pior. E eu posso provar isso, tá? Eu posso provar isso. É questão matemática, né? Vamos pensar o seguinte. O Érico Rocha, ele fez milhares de pessoas empreenderem e serem bem-sucedidas. Essas milhares de pessoas geraram diversos empregos e eles fizeram um trabalho que ajudaram outras milhões de pessoas. Por exemplo, vamos supor que ele teve 1000 alunos, ele teve muito mais, mas vamos supor que ele teve 1000 alunos que conseguiram ficar rico, ganhar muito dinheiro ajudando as outras pessoas. Esses 1000 alunos, vamos supor que cada um deles ajudou aí 10 mil alunos, que também não é uma média muito alta, porque nos grupos que eu tô tem bem mais pessoas. Então, 1000 vezes 10 mil é matemática, né? 100 10 milhões de pessoas. Isso chutando baixo. Então, ele impactou diretamente a vida desses 1000 negócios, sei lá, 5 mil funcionários, chutando que cada um tenha só 5 funcionários, que vai ter bem mais, e na vida de, sei lá, 10 milhões de pessoas, chutando baixo. Chutando baixo. Tá? Então, eu não estou aqui para detonar o Érico Rocha. Eu estou aqui para questionar algumas coisas que eu notei de erradas aí no Fórmula de lançamento. E eu vou começar dando um exemplo claríssimo disso. Ah, mas tu tá criticando o Fórmula de lançamento. Cara, eu vou dar uma propaganda aqui, eu vou fazer uma propaganda do Fórmula de lançamento. Porque assim, o problema é que o próprio Fórmula de lançamento não seguiu o Fórmula de lançamento na integridade, né? Que é o que ele mais promete ser, né? Seja íntegro, não engane as pessoas. Eu vou provar isso com prints, tá? Então não enche o meu saco. Mas eu vou começar elogiando Mairo Vergara. Para quem não conhece, Mairo Vergara é um empreendedor digital, aluno do Érico Rocha, famosíssimo. Dá um Google aí, digita Mairo Vergara. O corretor pode até corrigir para Mário no começo, eu tive esse problema. E o ano era 2020, né, ali no mês de janeiro, mais ou menos ali pelo dia 20, se eu não me engano, alguns meses antes de estourar a pandemia. E ele fez um lançamento, né, nesse estilo do Érico, né, Capital Lead, da aula e tal. E eu participei desse lançamento. Eu já sabia que ia ter uma venda no final, assim como todas as pessoas sabem que um lançamento tem a venda no final. Já é algo muito nítido hoje. Você entra no lançamento para ver qual é que é, porque tipo, você sabe que vai ter uma venda no final. Quando o cara é grande, na verdade, as pessoas só querem saber o preço, a garantia e como que funciona o método. Tipo, elas não estão ali nem para ouvir tanto o lançamento. Elas, quanto que eu vou ter que pagar? Como é que funciona? Tipo, elas já conhecem, né? Já sabem que tem resultado. E no caso do Mairo Vergara, eu já vim acompanhando, né, ele há algum tempo aí anterior, e ele já tinha me dito, né, nos vídeos na internet que se eu procurar uma escola tradicional, eu demoraria anos para ficar fluente. Se eu procurar esse se vira nos 30, que é um próprio termo que ele utiliza, que é tipo assim, fique fluente em 6 meses. Ele mesmo dizia que isso é balela, que tu aprende em 6 meses a se virar numa viagem, a pedir um café, tu aprende as principais palavras do inglês e 25 frases decoradas. Mas aprender o inglês mesmo, ele coloca como tempo de esforço em relação a 2 anos. Então,
É uma questão aí, e eu tô falando do Mairo Vergara, que ele segue completamente, ou seguia, né, completamente a fórmula do lançamento. Esses tempos parece que ele estava vendendo o curso de inglês dele no Perpétuo. O Perpétuo indica que sempre estaria com as vendas abertas. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo na Black Friday e estiver pensando em comprar um curso de inglês, o que eu recomendo é o Mairo Vergara. Agora eu vou falar o que tem no curso dele e eu explico mais ou menos o fórmula de lançamento me baseando no curso dele, que para mim ele segue muito mais e ele é completamente íntegro, né? Eu não vi ele falar uma coisa que ele se contradisse nenhuma vez. E no fórmula de lançamento eu vi pelo menos umas 10. Mas eu vou provar depois com os prints. Vamos ao começo. O curso, fórmula de lançamento, ele tem algo que é chamado de Roma. É um erro de português, na verdade, né? Porque parece que o ditado original é quem tem boca vaia, no sentido de vaiar Roma. Então, se eu estou, né, no Coliseu, ali num evento na antiguidade, e eu não estou gostando, eu estou vaiando Roma. Só que a leitura, a fonética não ficou muito bem, então a gente entende que quem tem boca vai a Roma, no sentido de se direcionar e de se deslocar para Roma. Não é um problema ele usar essa palavra, ela cabe muito bem nesse sentido, é um ótimo ditado popular, é bem conhecido, embora ele pode atualizar com algo mais impactante, né? Mas existe uma Roma. E a Roma do Mairo Vergara, ela é algo, tá? Ela é algo, eu não lembro as palavras exatas, porque eu não era do marketing na época, né? Eu entrei no marketing em 2022, mas era ficar fluente em inglês em 2 anos ou o seu dinheiro de volta com juros. Como é que é isso? Ele promete, né, que você vai ficar fluente no inglês em 2 anos, que fluente é a palavra utilizada no mercado. Eu acredito que dá para ficar até proficiente em 2 anos, que assim, fluente é tu se virar bem, conseguir escutar bem, ler bem. Proficiente é tipo tu poder morar lá sem ter nenhum problema, assim, tipo, tu estudar numa escola, tu fazer tudo naquele idioma, tipo, é uma mudança. Eu, por exemplo, me considero fluente, enquanto meu irmão, que morou nos Estados Unidos, ele teve que passar numa prova de proficiência, então a gente tem uma diferença nítida aí nessa questão. Então, ele promete ficar fluente em inglês em 2 anos ou o seu dinheiro de volta, com juros, que é um gatilho mental, inclusive, do Fórmula, né? Eles ensinam você fazer isso, que é o seguinte, eu estou começando, eu não tenho nenhuma autoridade no mercado, então o que eu faço? Eu forço na garantia para gerar um gatilho muito forte e a pessoa pelo menos ter a noção que ela não vai perder o dinheiro. Detalhe, você cumpre o que está aqui, tá? No Fórmula indica que você deve cumprir. Então, por exemplo, se eu te vender um carro e tu não puder olhar com o mecânico, cara, tu não vai querer comprar. Mas se eu falar, não, tu não vai precisar olhar com o mecânico, eu te dou 3 meses de garantia nesse carro para tu usar ali, depois que tu comprar tu pode mostrar para o mecânico, e se ele apresentar algum problema eu pago a manutenção nesses 3 meses, e se você não gostar, depois dos 3 meses eu devolvo o teu valor do carro e te dou mais R$ 1.000. Tipo assim, a mesma oferta de te dar o carro ali no começo sem você levar o mecânico, ela se torna aceitável porque você coloca o ponto forte da garantia. O Mairo já nem precisava fazer isso, porque ele já tinha a vida feita em 2020. Né? Ele começou talvez 2013, 2015. Ele tem um depoimento dele lá dentro do curso. Eu não lembro o ano que ele começou, mas ele começou tipo bem antes de 2020. Ele já estava que eles dizem faixa preta, com faturamento acima de 2 milhões no período de 1 ano. Assim, ele estava bem acima de faixa preta, quiçá acima de 30 milhões. Mas aí eu não sou amigo dele, eu sou apenas aluno, e ele é um grande professor. E o modelo a ser seguido no Fórmula é exatamente o que ele fez. E eu vou colocar aqui o que ele colocou. Então, ficar fluente em inglês em 2 anos ou o seu dinheiro de volta, com juros. Por exemplo, eu não lembro, eu paguei 1997 no boleto, né, à vista, tinha lá o aprazo, tinha as outras questões, mas na época eu ainda não tinha cartão. Então foi esse valor pago. E daí tinha, né, ele devolvia o investimento
se você provasse que seguiu o método e não atingiu a fluência, eu não lembro se era mais 500 ou mais R$ 1.000, tá? Eu não lembro nesse ponto. No Fórmula eles usam o valor de 500 como exemplo. E assim, é uma coisa que tu promete, aí tu dá o teu máximo e as pessoas vão gostar tanto do teu método que tu não vai ter que devolver o dinheiro para ela. Então é só para a pessoa conhecer o método, ela conhece o método, ela se apaixona. Essa parte é maravilhosa, tá? Super concordo com a fórmula, usei, é muito interessante, eu gosto desses gatilhos, dessas ideias, é um valor bem interessante do fórmula. E eu vou explicar por que, que o Myron Vergara é viável, digamos assim, por que, que ele segue a parte da integridade que está no fórmula e por que, que o Érico não segue, tá? Mas isso eu vou em partes, eu vou passar por todos os entregáveis do fórmula e depois a gente entra nesse detalhe. Entregáveis é, por exemplo, eu estou vendendo um produto, tá? Eu estou vendendo realmente. E o meu produto é o seguinte, eu estou dando 13 atendimentos em 3 meses, psicológicos, né? Eu sou psicólogo, nicho da ansiedade, mais 13 mentorias grupal semanal, com até 2 horas a mentoria. Se você for o único aluno ou o único aluno online, eu faço a mentoria só com você. Não, eu só não faço a mentoria se não tiver ninguém. E nenhuma dúvida anotada para fazer. Comunidade no Facebook. Tem planilhas, conteúdo de material de apoio de todas as aulas. Tem 70 aulas, mais de 70 aulas já gravadas, inclusas no curso. E comprou, já tem acesso às aulas. Aí depois você tem os entregáveis, que é tanto o meu atendimento como a mentoria em grupo. Como envolve, né, aí a gente está falando de mais de 40 horas de serviço, né, de atendimento num espaço de 3 meses, esse meu produto está no valor de 3 mil. Tá? É um produto high ticket, mas também é uma entrega alta, né, porque eu estou querendo ter resultado e ver o que funciona, corrigir o método. Isso envolve todas as atualizações do curso que tiver em 3 meses. Você pode baixar as aulas pela própria Hotmart, né, no celular. Tem vários e vários benefícios e eu acredito que tem esse valor. Então, assim, seguindo, claro, mais a aplicação do Myron do próprio Érico. E eu vou citar aqui o que o Myron entregou. Ele deu esse objetivo dele, que é ficar fluente em 2 anos, e ele entrega o máximo nesse sentido. Por exemplo, ele tem suporte, ele tem todo dia, até onde eu sei, mas eu não precisei usar muito, das 7 à meia-noite ele tem suporte, ele tem um chat no site dele. Né? Eu quero ter um site no futuro e quero me basear muito nele porque é uma referência para mim. E, por exemplo, eu digito lá no site hoje 11h15 da noite, né? Porque o suporte é das 7 à meia-noite. Eu digito lá alguma dúvida. Se a dúvida é técnica, se a dúvida é tipo assim, não estou conseguindo usar o aplicativo e tal, que ele mostra um aplicativo de inglês, né, o Anki, que ele utiliza, memória espaçada, para quem não conhece. Tipo, eu vejo umas frases, aí daqui uns dias eu vejo elas de novo, e é um negócio assim que eu vou memorizando as frases e o significado de cada contexto. Então, eu não estou entendendo ali, eu não entendi alguma coisa do método. Ele treinou diversas pessoas que ele coloca no suporte, em questão de 2 minutos a pessoa te responde. Dúvida técnica, tá? Um método, digamos assim. Mas eu tô com uma dúvida, que me aconteceu uma vez, eu vi umas aulas e eu fiquei sem entender o may not, maybe, como é que é? Perhaps, né? Que é tipo, talvez do inglês. E tem algumas questões ali no meio que eu acabei não entendendo com a das aulas. E eu mandei uma dúvida, assim, bem detalhada, né? No suporte. E ela não foi respondida na hora, né? Nem é o Mairo que responde, ele paga pessoas para isso. Mas a pessoa do suporte, ela encaminhou a dúvida para uma linguista com o meu e-mail lá. E a pessoa da linguística ali do curso, ela respondeu o que tinha nas aulas posteriores, né, nas aulas que eu ainda não tinha visto, ele respondia essa dúvida, mas mesmo assim ela me mandou um textão, cara, maravilhoso, um texto incrível, com todas as regras lá. Ela podia só mandar o link da aula e dizer, nessa aula aqui provavelmente vai responder essa tua pergunta. Mas não, ela mandou um textão
para resolver o meu problema. Teve uma outra vez que tinha um termo, se eu não me engano, que é tipo, em português seria não acabou o meu tempo. Não acabou. Então, eu tenho meu tempo para falar. Eu sou, sei lá, um vereador, eu tenho 10 minutos para falar, não acabou o meu tempo. Eu não vou ceder a palavra. E em inglês fica tipo yell the floor. É tipo gritar o chão. Alguma coisa assim, eu não lembro das palavras exatamente. Você que é do ramo aí, você vai saber. E eu enviei uma dúvida perguntando o sentido dessa expressão. Para mim não tinha sentido. Né? Tipo, eu consigo entender ela em português, consigo me acostumar com ela em inglês, mas ela é muito estranha para o meu idioma nativo, que é o português. Que a gente tem expressões aqui bizarras também. E em questão de 1, 2 dias ali, rapidíssimo, a pessoa da linguística ali me respondeu, me explicou um pouco da origem, me deu um pouco do sentido ali da questão em inglês, que eu não vou lembrar agora porque isso faz em vários anos, mas foi rápido e resolveu o problema. O método é incrível, tá? O método do Mairo é maravilhoso, ele é um cara encantador, assim, um cara simples, com didática, né? Ele tem também uma comunidade dentro do próprio site dele. Cara, é absurdo, assim, é surreal, surreal. Assim, o entregável dele, se você tá pensando em curso, na época, né, 2020 era só inglês. Agora, ele deu mais uns bônus lá, ele ampliou o curso, colocou gringo pra fazer uns áudio gravado lá e tal. Ele colocou um curso de pronúncia de um amigo dele, ele colocou curso de espanhol e curso de francês. E assim, eu paguei em janeiro de 2020. Até onde eu sei, eu não perdi meu acesso. Não sei se venceu ou não. Mas eu me sinto fluente em inglês, então eu não estou acessando lá. Eu vejo conteúdo em inglês diariamente ou semanalmente, mas eu não acesso o site. E assim, ele... Por exemplo, eu comprei em 2020 e ele tem curso de espanhol e de francês agora. É praticamente 4 anos depois, né? Porque janeiro de 24 vai fazer 4 anos. E eu acredito que se eu acessar, eu quero aprender francês, porque espanhol eu já sou fluente de muito tempo. Eu quero aprender francês agora. Eu vou acessar lá o curso, vou seguir o método dele, que ele tem um passo a passo, e eu vou conseguir aprender o francês. Então, tipo assim, eu não vou ter grande dificuldade. E assim, lá em 2020, quando eu comprei, ele não me prometeu francês. Só que em 2022, talvez ano passado, ele estava vendendo para os alunos curso de inglês, francês e espanhol. E se tu comprasse qualquer um dos três, tu levava tudo. Tipo, é um portal único, não tem diferença. Então, como ele prometeu isso posteriormente, quer dizer que para os antigos alunos ele não disse, não, tu comprou de mim, agora tu que se lasque, tu vai ter só o inglês. Não, ele colocou o acesso dos outros cursos ali. Eu não sei se eu vou querer aprender francês, ou se eu vou querer ver aula de espanhol de algum nativo, alguma coisa que tem lá, porque não é ele o professor de espanhol, 2 brasileiros e um estrangeiro. Então eu não sei se eu vou querer ver essas aulas para melhorar alguma coisa no meu espanhol, porque eu já sou fluente, né? Eu pratico aí tranquilamente. Ou se de repente eu vou querer ver francês, ou de repente alemão, quando tiver, porque o cara tá sempre crescendo, né? Daqui a pouco vai ter outros idiomas. Mas eu tenho o direito de escolha. Eu quero, tá lá o meu portal, eu tenho minha senha, eu vou ali, acesso, vejo as aulas e sigo o método, tá? Então, é uma coisa que eu achei muito interessante. E é uma coisa que eles dizem no Fórmula. Promete uma coisa e entrega mais. Porque daí a pessoa vai sair falando bem, aí outra pessoa vai comprar e tal. E na situação do Mairo, eu admiro muito porque ele consegue dar acesso vitalício. Eu não sei se eu tenho acesso vitalício, mas acho que tenho. Porque ele já tem uma renda ali e tal. Eu, por exemplo, eu não poderia sair dando 3 conto ali, né, o negócio vitalício. Né? Eu posso dar o acesso por 1 ano e essas entregáveis, né, esses negócios. Por quê? Eu não vou conseguir atender semanalmente pelo resto da vida por 3 mil. Tipo, é impossível isso. Então, assim, no momento eu não consigo fazer. Mas no futuro, quando eu tiver uma condição melhor, tiver equipe, tiver um giro grande, é uma coisa a ser considerada. Né? Lembrando que o Mário é um exemplo em todos os sentidos, um cara humilde, muito gente boa, ótimo professor. Agora, indo pro Fórmula, né? Vamos começar aqui quebrando alguns tabus. As pessoas perguntam quanto custa o Fórmula.
Teve um momento no passado que estava 7 mil, talvez teve gente que pagou até mais se for parcelado. 4 mil teve um momento, e agora o Érico está democratizando, estava por apenas 12 de 197, né, no caso dá tipo 2.600, alguma coisa assim, 1.997, no caso, ou 2 mil à vista, né, então 12 de 197 ou 1.997 à vista. Eu posso estar errando alguma dezena, alguma coisa, mas o valor que eu paguei, até acredito que o valor atual do Fórmula seja esse, tá? Eu estou falando de novembro de 23, tá? Não tirem do contexto, talvez no futuro esteja mais caro, mais barato, talvez nem exista o Fórmula. Então, em agosto de 22, que foi quando eu comprei, o Fórmula estava esse valor. Então, o Fórmula de lançamento ele tem 3 principais entregáveis, que é promessas de entrega, digamos assim. Ele entrega mais do que isso, tá? Ele realmente cumpre esse ponto de tipo prometer uma coisa e entregar mais, mas tem 3 entregáveis principais que você deve saber. Tem a comunidade no Facebook, que é para você trocar ideia, responder perguntas, realmente emergir, né, num universo de marketing digital. Tem o Circle, que é, por exemplo, assim, eu quero fazer parceria ou eu quero contratar alguém, tá? Eu quero contratar algum serviço. Eles optam, né, eles preferem que seja uma pessoa de dentro do Fórmula, que vai ser mais fácil seguir o Fórmula e tu não vai precisar começar do zero. Então, o Circle, ele cumpre esses requisitos, né? Então, é uma área de parceria que, por exemplo, eu comprei o Fórmula, eu quero fazer parceria com pessoas que compraram o Fórmula, eu quero entregar meu serviço ou comprar o serviço de alguém a troco, né, de um retorno financeiro para mim continuar me mantendo e estar no digital. Ou, né, se eu estou contratando alguém, a troco da pessoa ter resultado comigo e eu conseguir faturar. Então, tem o Circle muito interessante. A comunidade, né, é um mundo absurdo, né, porque que nem ele diz, é um mundo paralelo, porque, por exemplo, quem é do marketing digital na vida real não consegue conversar com as pessoas. E se tu conversar com quem é do marketing digital, então a pessoa vai entender os conceitos amplos, assim, né, cara, você não vai conseguir conversar com uma pessoa na rua. Tipo, cara, você falar de tráfego pago com um teu conhecido, ele nem sabe o que é tráfego pago. Lembrando, tá? Tráfego pago é, por exemplo, eu posto alguma coisa no Facebook, Instagram ou YouTube no método convencional, né? Agora tem TikTok e outras coisas. E eu pago para mais pessoas verem. Eu impulsiono. No Instagram tem aquele botãozinho azul também que você pode usar no Instagram e no Facebook. É mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos isso é tráfego pago. Para quem é de fora. E aulas, tá? Aulas, esses são os entregáveis. Então ele tem uma pancada de conteúdo, tipo 109 horas de conteúdo lá dentro, e vira e mexe tem live, tem mão na massa, tem uns conteúdos assim, tipo, o ponto problemático desse sentido é que quando ele quer vender alguma coisa dentro dali, porque ele vende vários produtos, ele faz uma live no período da noite, no horário bom para a pessoa ver. Agora, quando é para o pessoal assistir ao vivo, por exemplo, eu sou empreendedor e quero assistir ao vivo, ele disponibiliza essas aulas tipo terça, 2 da tarde. Aí eu ficava pensando, se quem tá ali tá trabalhando no horário comercial e tá usando os horários fora do horário comercial para ter as aulas, ele deveria colocar isso de noite ou de fim de semana. Mas enfim, você pode ver a gravação depois, então é só uma crítica porque na época eu era CLT, tá? Quando eu comecei lá o Fórmula, mas acabou a minha vaga e eu não continuei. Então ele tem esses itens. Eu vou falar agora sobre a parte principal das aulas, né? Ele tem inúmeros bônus aqui que eu talvez não vou me lembrar, mas eu vou começar com os módulos então. O módulo 0 ali é como usar as coisas ali, como usar, né, como fazer proveito daquilo ali, tem umas coisas bem interessantes ali. O módulo 1 é a aula mais importante, que eu gostei muito dessa aula, inclusive eu coloquei no meu método também, que é mais ou menos o seguinte: ele lista tudo o que você tem que fazer para alcançar o objetivo, e ele coloca em marcos, em etapas. Então você imprime, eu gosto de imprimir, eu sou bem visual, né? Então você imprime os marcos e sempre que você atinge um deles, por exemplo, fazer um lançamento, que é
divulgar o teu produto, né? Divulgar você para uma aula, né? A pessoa vê uma aula ou mais, né? No lançamento clássico são de 3 a 5. E nessa aula você divulga um produto e você vende para essa pessoa. Isso já é um marco. Aí fazer uma venda no lançamento de teste é outro marco. Fazer uma venda no lançamento clássico, que é outro sistema, é outro marco. E os faturamentos ali, eles vão subindo até você atingir o objetivo, né, que são 100 mil reais de venda em 7 dias consecutivos. Só que você trabalha antes de abrir o carrinho. Tipo assim, o período de vendas é o período que você já trabalhou antes, as pessoas estão sabendo que você está vendendo. Então, tipo assim, você trabalha 2 meses para abrir o carrinho em uma semana. Esse é o sistema. É um dos métodos mais interessantes da atualidade, tá? Não estou julgando isso. A questão aqui da crítica é outro ponto, que eu vou entrar na sequência porque eu estou tentando ser o mais neutro possível, embora eu vou te provar que não vale a pena comprar o Fórmula. E se você discordar dos meus argumentos, você tem que contra-argumentar, tá? Você tem que contra-argumentar. Então, a aula mais importante está no módulo 1. No módulo 2 é os alicerces, né? Aqui entra muito o que é falado, né, fora, que é os gatilhos mentais. Tá? Ele mesmo assume que ele tem vídeo de todos os gatilhos mentais no YouTube. É só você digitar o nome dele e os gatilhos. E são 20 gatilhos que estão nas aulas. Eu vou colocar aqui na tela agora, tá? Vai cobrir meu rosto, vai aparecer aqui os 20 gatilhos mentais. Então você tira print desse momento, você segura essa imagem, se você é do digital, e você pesquisa esses gatilhos para você entender e você usar. Se eventualmente apagar esses vídeos ou não existirem esses vídeos, você pesquisa em outras fontes, você se informa sobre a palavra, tá? Tem 2 aqui que estão com as minhas palavras, então talvez eles não sejam, tipo, público-alvo. Eu acho que eu alterei umas palavrinhas ali, mas tirou o print, vou continuar aqui, tá? Lembrando que eu vou parar algumas vezes por causa dos prints, como eu prometi. Então, o módulo 2 é basicamente isso, mas tem alguns outros conteúdos ali. Tem uma parte interessante no módulo 3 também sobre essa questão de audiência. O módulo 4 é sobre criação de audiência, que eles falam sobre um método que eles utilizam, que é fazer vídeos longos, como esse aqui, acima de 30 minutos. E nesse vídeo longo, eu posto 2 vídeos longos por semana, que se você está acompanhando o meu YouTube aqui, você vai ver que eu tenho, no momento eu estou com 84 vídeos, né? Eu tenho alguns vídeos agendados até fim de novembro, mas dependendo de quando você está vendo isso aqui, tem muito mais. Eu tenho bastante conteúdo aí. Raiz é considerado vídeo acima de 30 minutos, então tem que postar 2 vídeos acima de 30 minutos em 7 dias. Nutella é quando você corta, né? Por exemplo, eu fiz uma meditação, eu vou lá e corto o trecho da meditação e coloco. Tenho aí mais de 40, 50 meditações cortadas já no canal. Tem, por exemplo, eu falo de sono, né? Eu sou psicólogo, eu falo de sono, eu falo de ansiedade. Aí eu vou lá e faço um corte só no momento que eu falo sobre isso. Eu falo sobre sono e procrastinação, a relação. Eu vou lá e corto um trecho falando só sobre isso. E tem inúmeros conteúdos disso, tem emagrecimento, tem tudo aí no meu YouTube. Então eu sigo mais ou menos, né, essa parte da Nutella. Eu vou parar de fazer, tá? Eu vou explicar isso na sequência porque pra mim não tem mais sentido. Aí ele tem Mão na Massa, né, que ele ensina, eles pegam umas aulas gravadas ali de 4 horas que eles ensinam você a fazer isso, né? Você tanto a fazer o raiz, né, o vídeo longo, fazer o roteiro, que eu acho que é o mais difícil, que inclusive eu tô com o roteiro aqui, como gravar, ensina a fazer os cortes de Nutella, ensinam todos os formatos, assim. Então é muito interessante, né, esse raiz e esse Nutella. Você disponibiliza, por exemplo, um vídeo curto, a pessoa vê esse vídeo curto e a pessoa ela se interessa pelo teu conteúdo e ela começa a ver vídeos longos. Então ela vê um pedaço, ela vê um inteiro e ela quer ser teu cliente. Essa é a ideia que está por trás, é uma ideia que pode ser provada com os podcasts.
Lembrando que o podcast em si ele não vai faturar diretamente, né? Ele vai faturar com a monetização do canal e provavelmente com os patrocínios devido ao alcance. Mas ele não vai monetizar, tipo assim, vender um curso ali dentro, tá? Eu não acompanho muito podcast, eu tô acompanhando agora o Sérgio dos Foguetes, mas ele não vai monetizar nesse sentido. Mas eu, como eu vou estar falando daquele tema, eu vou monetizar, né? Eu vou vender meu serviço sobre aquele através do Nutella. Então vocês podem ver meus cortes, eles têm todos o link do vídeo completo, que é justamente para a pessoa fazer isso. E o que eu vi nos podcasts é que, por exemplo, eles colocam um corte e a pessoa quer ver o que acontece depois do corte. Né? Eu acho que no Flow tem isso. Aí você clica no link do corte, continue o podcast aqui. Aí você clica lá, em vez dele começar o vídeo no começo, ele começa da onde terminou o corte. Que assim, não é difícil fazer isso, tá? É uma manobra bem simples, só que é uma questão de organização, né? Você tem que marcar o ponto e copiar os links, tá? Eu saberia fazer isso, mas é algo que eu achei bem interessante aí do Flow. Salvo engano, tá? Pode ter sido de outro. Ele tem alguns outros conteúdos, né? Que ele tem, os lançamentos, né? Ele tem o lançamento semente, que é o primeiro lançamento que você vai fazer. Você vai gastar pouco tempo, energia, investir pouco em tráfego, né? Você vai gastar pouquíssimo aqui, só para ver se alguém compraria o teu produto. Tem que uma pessoa comprar. Aí essa pessoa, você tem que levar ela para o objetivo. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa diminua a ansiedade e tenha prazer todos os dias. Ela comprou, eu faço ela atingir esse objetivo em 2 ou 3 meses, eu foco nela, dou toda a energia nela, pego o depoimento dela e vou pro clássico. Aí no clássico, eu vou ter que pegar um número maior de pessoas. De começo, eu tenho que entender o procedimento. Então, o objetivo do clássico, inicialmente, também é vender para uma pessoa. Então, eu vendo para uma pessoa, essa pessoa do clássico compra, atinge o objetivo e eu pego o depoimento dela de novo. Mas, naturalmente, em muitos casos, a pessoa no clássico ou no primeiro semente mesmo, ela vai fazer um faturamento absurdo. Tá? Isso pode acontecer. Não é típico, mas pode acontecer. Ele mesmo fala disso. Tem o relâmpago, né, que você não deve começar pelo relâmpago, você deve primeiro fazer uma audiência, que é tipo assim, você está precisando de caixa para lançar. Aí você envia alguns e-mails para algumas pessoas de uma faixa renda superior, né, de uma renda acima, pessoas ricas, que você tem nos seus contatos e querem resolver o problema. Aí você oferece um produto melhor para elas por um preço mais alto. Por exemplo, questões que envolvam um atendimento individualizado. Então a pessoa vai ter condições de pagar mais e você pode pedir mais para ela, porque ela vai querer resolver o problema dela. É um exemplo, tá? Eu não cheguei a fazer clássico nem relâmpago. Tem alguns tipos diferentes aqui, mas eu não vou entrar no mérito. Tem um módulo de como fazer um curso muito bom. Aí ele explica os formatos, a divisão de aulas, como que você deve entregar o curso de cada forma. São diversos formatos, desde uma assessoria que a pessoa compra e visualiza as aulas e deu, ao peixe assado, que a pessoa, por exemplo, contratar um profissional para fazer aquilo, tipo dentista que vai fazer a tua limpeza oral. No curso ali, ele tem um total de mais de 100 horas de conteúdo gravado. Na época que eu estava fazendo, estava ali em 104, 110 horas. Então é muito conteúdo. Ele tem diversos bônus, né? Por exemplo, eu preciso contratar um outro profissional. Mas isso não é exatamente dentro, né, do marketing digital. Só que lá tem as explicações de como que você deve fazer, que é basicamente conversar bem com as pessoas e contratar um profissional competente para não se arrepender depois. Basicamente isso que eles dizem. Tem vários pontos ali, tá, gente? Eu não vou entrar em mérito, mas tem bastante conteúdo. Tá? Tem bastante conteúdo. A questão da quantidade de conteúdo não é exatamente o problema. Eu vou falar agora dos problemas, então. Por que eu comprei? Porque
o objetivo do Érico por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei uma solução de um problema. No caso, eu sou psicólogo, eu sei mais ou menos solucionar a ansiedade. Então, eu preciso de pessoas que precisem da ansiedade resolvida, pessoas que precisam da minha solução. Então, o Fórmula, ele é meio que um método que eu utilizo para me divulgar para essas pessoas, e ele funciona bastante, tá? Ele funciona bastante para me divulgar para essas pessoas e atingir o resultado delas quererem o meu serviço. Então, tipo assim, vou botar minha agenda, né? Tem várias estratégias aqui e funciona, tá, gente? Nesse sentido funciona, mas não vale a pena. Eu vou explicar por quê. Eu comprei, então, porque eu queria minha independência e eu queria atingir um faturamento maior e ter a minha independência financeira. Depois, se ele vendesse as mentorias dele por um valor mais caro, que isso acontece, eu compraria. Compraria as mentorias porque eu teria dinheiro para comprar elas. Esse é o ponto. Eu preciso faturar para dar mais dinheiro para ele me fazer ganhar mais. Essa é a lógica. E aqui vem o primeiro ponto, a segregação. O que eu quero dizer com isso? Ele tem diversos grupos. Ele tem a fórmula de lançamento, que é um produto único e isolado, para atingir 100 mil reais em 7 dias. Que é o produto mais simples dele. É esse que ele está democratizando. E qual que é o problema da segregação nisso? Ele tem, dentro da mentoria paga dele, 4 grupos. Ele tem o grupo de até 100 mil, de 100 mil a 2 bilhões, de 2 milhões a 10 milhões, acho que estou faltando um. Ah tá, e de 10 milhões para mais. São esses 4 grupos. E sim, tem gente que fatura mais de 10 milhões por ano. E o 100 mil, que é o primeiro, é numa semana. 2 milhões é em um ano. E ele tem esses grupos. E qual que é o problema, do meu ponto de vista, da segregação? Por exemplo, o fórmula de lançamento, que é o objetivo do 6 em 7, e o Insider 6 em 7, né, que é o grupo da mentoria paga dele, para atingir o objetivo de 100 mil, as pessoas estão no mesmo objetivo. Então elas deveriam estar na mesma comunidade, né, estar na mesma interação. E segundo ponto, se ele diz que eu estou dando o meu melhor para as pessoas realmente atingirem o objetivo, por que a gravação das aulas é diferente? O portal de aluno do Fórmula é um, o portal de aluno do Insider é outro. Mesmo do Insider, que tem o mesmo objetivo do cara do Fórmula. Então, por que ele não mostra as tendências dele para quem está no Fórmula ter um resultado mais rápido e virar Insider dos caras que faturam milhões? Isso para mim é segregação. Tu paga menos, fica ali com os que pagam menos, tu paga mais, fica ali com os que pagam mais. Tá? Só para vocês terem noção, o Insider básico, né, o mais simples, estava na promoção por 30 mil. À vista, né, se você pagasse a prazo era 35. E se você comprar os últimos lá, que fatura mais de 10 milhões por ano, eu acho que passa de 200 mil. Eu não tenho certeza, eu não sou aí funcionário da Ignição Digital, mas eu acredito que passe sim de 200 mil e assim, se eu recebesse mais de 10 milhões por mérito do cara, por ter um curso bom, eu não ia me importar de pagar mais de 200 mil numa mentoria. Esse não é o ponto. Eu estou questionando a entrada aqui, a fórmula em si, não o Insider. Até porque os resultados que o Érico tem não são do Fórmula, são do Insider. E eu posso provar. Comunidade restrita. Cara, isso aqui é um absurdo. Por exemplo, eu quero tirar uma dúvida, eu quero postar um método, às vezes eu quero mostrar meu Instagram para alguém olhar, né, pra galera olhar e dar uma comentada, dar uma analisada, ver o que está de acordo com o Fórmula. E, assim, tu não vai ganhar seguidores, enriquecer em cima das pessoas ali, porque, cara, a pessoa às vezes não é o público que precisa daquela solução. Então, tipo, se tu fizer isso, a pessoa só vai poder ver a tua rede social. Só que se você postar a tua rede social, ali no lugar, eles vão te dar uma advertência, vão apagar a tua postagem. E, tipo assim, tu tem que conversar na publicação, chamar a pessoa para o privado, uma pessoa que você tem objetivo, mostrar a tua rede social e ela vê.
Por exemplo, uma vez eu fui contratar um serviço e eu pensei assim, cara, eu vou colocar minha rede social direto aqui para as pessoas que se interessarem já saberem como é que é a minha rede social. Às vezes ela pensa que é uma coisa e é a outra, eu já vou deixar ela aqui, né? Eu deixei todas as minhas redes sociais lá no Circle, daí não foi na comunidade, e eu fui punido. Tipo assim, eu tomei uma advertência por colocar minha rede social, porque o procedimento deveria ser eu colocar a escrita, a pessoa entrar em contato comigo, eu botar os links da rede social e a pessoa decidisse, ou eu decidisse que era ou não a pessoa. E eu senti que era muito mais rápido a pessoa primeiro ver minha rede social. Mas para eles parece que não tem sentido. Então, para mim, isso é um problema de agilidade e de comunicação mesmo. Porque se eu quiser mostrar, aí galera, deem uma olhadinha no meu Insta, analisem minhas publicações. No outro grupo que eu tô agora, de outros conteúdos, é permitido. Inclusive, é o que todo mundo faz. E assim, é maravilhoso aquele grupo. Maravilhoso. Forçar a lançar mesmo sem ter audiência. Quando eu falei que o resultado que ele tem é do insider, é o resultado significativo, tá, gente? Significativo. Eu já vou entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer com forçar a lançar mesmo sem ter audiência? Ele fez um desafio de lançamento em 21 dias e lançamento em 24 dias. O mesmo desafio ele alterou para dar um respiro a mais, ele colocou 24 dias. E qual que é o problema disso? Isso é gravíssimo, na minha opinião. Porque o método, ele ensina você a criar audiência e vender para tua audiência. E ali eles forçam a pessoa a lançar mesmo sem audiência. Que porventura não está seguindo nem fórmula. Mas aí é para eles ganharem o mérito. Porque, por exemplo, se 10 mil pessoas participarem do desafio, e participam, tá? Eu já estive numa aula ao vivo desses lançamentos que tinha 3 mil ao vivo, fora o povo que vê as gravações, porque isso era em horário comercial, era o feriado municipal na época lá. E assim, se você pegar de 10 mil, 300 chegarem num resultado expressivo, ele assume o mérito dos 300. Mas ele não paga o prejuízo dos outros 9.700 que tiveram prejuízo. Isso é o mesmo que eu viver tempo suficiente para lançar 10 mil vezes na minha vida. E 9.700 vezes consecutivas de começo, eu falho. E depois eu acerto, porque eu aprendo o método de tanto tentar, eu acerto 300 vezes seguidas. Assim, muito tempo e energia para mim ter 9.700 lançamentos. Então, tipo, para mim realmente ter resultado é um tempo muito amplo. Então eu sinto que ele não assume prejuízo, mas ele assume mérito. Então esse é um ponto. Eu vou entrar nesse detalhe e vou provar isso depois. Outro ponto, talvez o mais problemático do meu ponto de vista, o módulo de tráfego pago, ele não é atualizado constantemente. Tá? Eu tive um lançamento que o YouTube teve uma mudança séria, teve uma mudança grande, tá? Teve uma mudança grande de um dia para o outro. E mais de um mês depois, eles não tinham atualizado esse item, né? Que você não conseguia puxar links de canais e vídeos para puxar para o teu direcionamento. E mais de um mês depois, eles não tinham feito isso. E no começo, né, quando eu tava com 38 inscritos no meu canal no YouTube, eu segui a ideia deles, que também é outro ponto do tráfego, porque o Fórmula só se sustenta com muito esforço e muito dinheiro gasto no tráfego. E assim, por muito tempo. A expectativa deles é em 7 lançamentos, o que vai aproximadamente um ano do primeiro. Então assim, você tem que pagar tráfego toda semana. Tipo, tá gastando R$20 por dia, todo dia, para conseguir manter uma constância no tráfego. E eu fiz no começo um tráfegozinho pago, que eu fui de 38 seguidores a 350 no YouTube em pouquíssimo tempo. Eu não sei se deu 1 ou 2 meses, mas foi muito rápido, assim, muito rápido mesmo. Só que acabou meu dinheiro, né? Tipo, cara, eu não vou conseguir manter isso por muito tempo. E depois, quando eu tinha condições de voltar a fazer esse tráfego pago, eles tinham tirado essa questão do link dos vídeos e das comunidades e não tinha atualização no fórum.
sobre isso. Isso já tinha passado um mês. Então, tipo, eu deixei, né, de seguir o Fórmula e eu tive que procurar por cursos externos. Sendo que o Fórmula ele se compromete a ser o último curso de marketing que você vai comprar. No sentido assim, eu não compro mais de outras pessoas, eu só vou comprar do Érico, vou atingir o resultado, depois eu posso aprimorar a coisinha ou outra. Mas primeiro segue o Fórmula de olho fechado. Então, já não tem sentido. Então, aqui, nesse ponto, eu vou explicar por que eu não vou mais fazer Nutella, que entra nesse contexto aqui. O que é o Nutella? O raiz é você fazer vídeo de 30 minutos, como esse aqui. O Nutella você vai lá e corta ele em pedaços. Né? Você corta destaques para a pessoa ir ver teu vídeo inteiro. A pessoa corta, então ela vai acabar vendo o teu vídeo inteiro. E qual que é a grande dificuldade do Fórmula? Porque assim, ele funciona, é comprovado, tem milhares de depoimentos. O problema é o investimento financeiro e energético que ele tem. O que eu quero dizer com isso? Cara, é muita coisa que você tem que fazer. Tipo, você tem que fazer muito vídeo, você tem que editar vídeo, você tem que fazer tráfego pago toda semana. Então, eu faço 2 vídeos acima de 30 minutos, corto esses 2 em pelo menos 7 partes pro YouTube, 7 partes pro Instagram e Facebook. Eu posto inteiro no Facebook também, acho que pro Instagram tem que ser verificado. E desses cortes que a gente faz, aí você tem que pegar e colocar na distribuição do tráfego. Então tem que distribuir os 2 inteiros por uma semana e os 7 cortes por uma semana. Terminou aquela semana, eu vou lá naquele comando e troco os vídeos. Eu continuo pagando o mesmo tráfego, mas dos outros 2 e dos outros 7. Então, tipo assim, tipo, gastar 20 reais por dia ele é pouco. E até você ter resultado. Então, se eu gastar 20 reais por dia por 3 meses, eu estou gastando 600 vezes 1.800, 2.000 reais chutando baixo, sem ter vendido um único produto. Tá? Então, esse ponto, se você tem grana e tem equipe, dá para começar pelo Fórmula. Mas se você está sozinho e não tem a possibilidade de gastar dinheiro, eu não recomendo Fórmula, porque aqui eu dei o exemplo. E daí você não vai ter resultado, ele vai dizer, mas você não está seguindo Fórmula. Mas como é que eu vou ter todo esse dinheiro? Da onde que eu vou tirar tudo isso aí? No lançamento, você junta um dinheiro e você paga para a rede social para ela trazer pessoas para comprarem teu produto. Tipo assim, 2.000 reais é um lançamento fraco. Né? Você vai ter que gastar muito mais para ter resultado. Então aqui é outra objeção. E dessa maneira eu não vou fazer mais vídeos Nutellas, que são cortes. Tá? Elas não têm audiência nenhuma. Eu vou fazer um tal de Nuggets, que inclusive ele é falado por aí, acho que do Fórmula talvez eles falem dentro do Insider, né, que é aquela que você paga 30 mil, mas eles não falam dentro do Fórmula. E gera resultado, gera engajamento, sem você ter que pagar para rede social. E eu tô testando esse método e realmente funciona. Então, em vez de eu ficar fazendo cortes de 6, 7 minutos, eu vou fazer cortes de até 90 segundos, 60, 90 segundos, né? 60 shorts do YouTube, 90 o corte ali do Instagram, e vou me virar com isso aí. Tô indo pro TikTok e pro Kawaii também. Essa é a ideia. E isso dá mais engajamento, eu já testei, eu tive uma publicação agora que chegou a 26 mil visualizações, e investindo bem pouco, sendo que no passado eu tive uma publicação que chegou a 5 mil visualizações, duas que chegaram a 5 mil, pagando bastante. Então é uma diferença gritante, né? Claro, é muito mais fácil as pessoas visualizarem um vídeo de 30 segundos, mas eu estou ganhando bem mais seguidores com isso, né? Não pagando, porque eu não tenho condições de pagar esse valor de tráfego pago absurdo, tá? Eu não tenho condições. São 3 redes sociais, então seria YouTube, Facebook e Instagram no método. Mas aí tem TikTok, Kawaii, Pinterest, tu pode ir para outras redes sociais também, que a base é a mesma. Eles ensinam o tráfego pago do YouTube, Instagram e Facebook. Ensinam, no caso, tem aulas disso lá. Que eles ensinam mesmo, eu acho que é só para quem paga os 30 mil. Depoimentos, na minha opinião, é manjado. Tá? Não que seja mentira, aquilo é real. Só que o manjado é o seguinte,
ele pega, por exemplo, quando ele está divulgando o Insider, ele fala, 85% renovou, 93% renovou do Insider, que é aqueles de 100, 200, 300 mil. E qual que é o problema com isso? Se você está bem, né, já está bem de vida, isso talvez não faça tanta diferença. Então, não é difícil quem já está bem ele manter. Só que quem ainda está começando, às vezes não consegue renovar, como foi o meu caso. E ele não coloca a estatística de renovação do Fórmula. Ele não divulga. Eu não vi esse dado nenhuma vez. Ele falando, o Fórmula tem 98% de renovação. E não tem. Eu conheço lotes de pessoas que tiveram que cancelar o Fórmula porque em um ano não obtiveram resultado para pagar a renovação. Que a renovação, no caso, é 997. Então, assim, no meu ponto de vista do Fórmula, ele está pensando muito no dinheiro. Se não for isso, ele poderia dar mais tempo, ele poderia modificar alguma coisa ali. Né? Mas um ano e não ter resultado seguindo o método, que é um absurdo de energia, você precisa de muita ajuda de outras pessoas para conseguir. Então, assim, complicado. Né? Os depoimentos eu digo que é manjado no seguinte sentido. Se você pegar esses lançamentos, esses eventos que ele fez ali, se cada evento, 10 mil pessoas, né, que é a primeira vez que vai lançar, 10 mil pessoas participaram e 300 conseguirem, em 2 eventos ele tem 600 pessoas que conseguiram. E, sei lá, ele conseguiria 100 depoimentos. Sendo que teve muita gente nesses 20 mil que não conseguiram. Então, tipo assim, ainda é a maioria que não conseguiu. Então, estatisticamente, é falho. E eu digo que ele teria que colocar em 3 pontos essa estatística de renovação, tanto a renovação do Fórmula como esses 3 pontos. Compra, então assim, quantas pessoas compraram o Fórmula? Sei lá, 55 mil pessoas compraram no ano. Não é um número grande para ele. Tentativa, quantas pessoas de fato dessas que seguiram comprovadamente o Fórmula. E sucesso. Então, 55 mil compraram, 42 seguiram e 500 conseguiram. Cara, de 42 para 500 é 1 para 84. Então, uma taxa ridícula. Eu estou chutando números aqui, mas ele não divulga se esse número é real. Então, cara, pode ser tanto assim como pode ser 1 a cada 10. Que é menos que 1 a cada... É um número significativamente menor do que 1 a cada 84. E como ele não divulga esses números, a gente pode imaginar algumas possibilidades, é claro. A estatística de renovação do Insider é alta, mas se você está bem de vida e se mantém bem, você não tem nada a perder, você só está ganhando. E o problema dele é que ele não faz as pessoas chegarem lá com facilidade, porque o entregável de quem paga 30 mil para chegar em 100 mil em 7 dias é um, e o entregável para quem paga 2 mil é outro. E eu não estou falando que ele tem que entregar menos para quem paga mais, eu estou falando que ele tem que dar as mesmas aulas, as mesmas tendências, porque ele se diz comprometido com o resultado da pessoa, só que a parte de mentoria individual, das aulas ali frequentes, de tirar dúvida, de ter um cara em cima te cobrando, isso ele deixa só para quem paga 30 mil. O de 2 mil tem que correr atrás. Nesse ponto eu concordo, tá? Nesse ponto eu concordo. Mas na parte de que as aulas sejam diferentes, para mim é segregação. Agora, eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Eu vou ficar parado aqui para vocês verem um sorteio de 50 mil em produtos dele, né? Que os produtos dele podem passar de 200 mil que ele fez. Então assim, eu vou colocar os prints, eu vou pedir pro editor colocar os prints rodando aqui. É o e-mail mais grande que eu já recebi, foram 7 prints, eu não sei como é que ele vai colocar. E eu vou dar uns minutinhos para você ler. Então, ele sorteou 50 mil em prêmios para os melhores depoimentos de quem atingiu o resultado, comprovadamente. E o que eu vejo como problema? Ele motiva as pessoas a fazerem bons depoimentos. Isso é motivador, porque ele vai usar esses depoimentos depois. Então ele paga para as pessoas fazerem isso. Faz com que, mesmo os que não ganharem o prêmio, vão se sentir motivados. E aí tudo bem, direito dele é tranquilo.
Mas e por que ele não pega as pessoas que ainda não atingiram o objetivo e estão seguindo o método, não dá 5 bolsas para o Insider, não dá 10 bolsas? Porque daí a pessoa que está seguindo o método, ele faz uma competição, um ranking, um processo, e sei lá, as 10 melhores colocadas ganham o método, vai ter pontuação, vai ter disputa, as pessoas vão se interessar e ele vai valorizar quem ainda não conseguiu. Porque se eu conseguir ganhar 100 mil em 7 dias, eu vou pagar 30 mil numa mentoria. Tipo, é a primeira coisa que eu vou fazer, porque foi aquilo que me fez avançar, eu vou querer escalar. Então, isso é o meu ponto de indignação. Eu não sou contra ele fazer a lavagem com os depoimentos, que ele faz isso, porque é um direito dele. O pitch de vendas dele é o melhor que tem. Tá? Eu sou contra ele não dar um tipo de bolsa para quem está seguindo o método e ainda não atingiu. E eu posso estar exagerando aqui, posso estar tirando de contexto. Então agora eu vou tomar minha água e vou mandar o editor colocar o e-mail completo aqui. Ele vai rodar o e-mail completo e você lê para não dizer que eu estou tirando de contexto. Tá? Você lê ele inteiro e me diz o que você acha. E aí, você leu o e-mail inteiro? Então, eu não estou tirando de contexto. Tá ali o e-mail inteiro, ele pega esses depoimentos, ele faz um pitch de vendas absurdo, cara, é emocionante do caralho, assim. E esse pitch de vendas é literalmente uma lavagem, tá? Literalmente. Trouxe alguns argumentos aqui, sendo que, estou deixando claro, se você vai gastar dinheiro com o Érico, pegue e compre um Insider direto. Tá? A fórmula de lançamento ele vai te exigir muito mais esforço. No Insider você investe um valor aceitável, 30, 40 mil. Diz que vale 70, não sei quanto que vai estar no que vem. Ele vai vender agora em dezembro. Se você pagar esse valor, você vai ter resultado. Ali é 93% de certeza que você vai crescer na vida, tá? Então, agora eu vou falar sobre um pouco, né? Ele faz 7 vendas do Fórmula no ano e 2 do Insider. O Insider é a mentoria dele mais intensa, né? Que pode ir para esses valores aí colossais. Tem os eventos em si, são 3 dias de evento das 9 da manhã às 9 da noite, uma coisa assim. É insano, cara, é uma energia absurda. E eu participei do online agora de 23, né? Porque não tem condições ainda para ir para os presenciais, vai ter o presencial agora em dezembro. Detalhe, eu comprei na promoção
do evento online, eu comprei na promoção em abril o ingresso VIP. Tá na promoção. São 2 entregáveis, então são 2 entregas que ele tem. Um kit físico, né, que eu comprei o kit VIP, meu endereço está correto lá, e a entrega das 3 aulas online. As 3 aulas online já pagam o evento de longe. Eu acho que eu paguei, eu não lembro se foi 397 ou 497, eu paguei parcelado. Tô ainda terminando de pagar. Até aí tá ok. Tipo assim, não vejo nenhum problema. O mundo paralelo, né, que é o nome do evento, atual nome do evento, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já seja outro. Mundo paralelo é tipo, tem o mundo real, que as pessoas conversam de assuntos reais, e tem um mundo paralelo que as pessoas conversam daquilo. O nome realmente é muito interessante, que é o marketing digital. E assim, é incrível, é sensacional o evento, uma das coisas mais, dos fins de semana mais louco da minha vida, e foi tudo online, né? A energia lá deve ser insana mesmo. Mas o ponto aqui é alguns problemas em relação ao mundo paralelo virtual que eu participei. Então, o primeiro ponto, eu comprei o ingresso com a entrega do kit e com a entrega das aulas, né, sem acesso à gravação, então as aulas ali deu, em abril, no lançamento dele, né, no desconto que ele deu, na oferta grande. E assim, eu não me importo com isso, tá? Eu realmente não me importo com essa questão do kit físico. Mas, ali em julho, na véspera do evento, ele fez umas promoções, né, tanto de pessoas que podiam comprar diretamente, né, por um valor maior do que eu paguei, claro, mas pessoas que podiam ir do normal pro VIP. E daí a diferença do normal pro VIP é que teria uma garrafa de diferença, que eu não sei nem como é, uma squeeze. E, assim, teve pessoas que compraram na véspera do evento, que estavam com o kit físico no evento. Eu comprei 3 meses antes e não recebi até hoje. Eu vou colocar o print do e-mail, o print do não recebimento aqui, né? Eu vou pedir para o editor colocar, tá? Eu já encaminhei para ele. E você pode ver, eu não vou abrir aquele ali e ver o endereço, porque vai mostrar a localização onde eu morava, mas eu pedi ao Mercado Livre nesse mesmo endereço, tá? Não tem número, mas eu pedi nas outras casas que tinha número e às vezes alguém não estava em casa. E eu comecei a colocar a descrição do local e eu recebi todas as entregas possíveis. Então ele não pode dar a objeção de que não foi enviado porque não tem número, tá? Essa é a única coisa que vocês têm que saber. Eu vou mandar, editor, coloca aqui pra mim o print do e-mail que eu enviei para pro e-mail deles, é suporte@projetos6em7.com.br. É o e-mail. Se você tiver alguma dúvida do curso, pode mandar lá. Tá aqui o print. Nesse momento que eu tô gravando, eu pedi do meu kit, né, tem as datas ali, eu pedi do meu kit, e ela falou que encerrou o contrato com a transportadora e eu não vou receber. Aí eu respondi na sequência, mas eu comprei em abril, é um entregável do curso, eu comprei em abril, teve gente que comprou em julho e recebeu. No momento que eu tô gravando, eu não recebi. Se tem alguma alteração, tá aqui na tela, no print do momento da edição. Se não tiver, porque eles não responderam. Eles respondem até um dia útil, que é a promessa deles, só que eles só resolvem óbvio, tipo, perdi a senha, a comunidade do Face, Circle, tipo, coisinha técnica ali. Essa questão não foi resolvida e eu pedi várias vezes, tá? Não é que, tipo, eles esqueceram de me mandar e eu não mandei nenhuma mensagem. Eu mandei mensagem. Eu coloquei meu endereço antes do evento, eu mandei mensagem depois do evento, e eu mandei uma mensagem agora para fazer esse vídeo para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Tá aqui os prints, podem enviar e-mail para essa conta aí, vocês vão ver que é da pessoa. Teve uma vez que eu vi o Érico responder uma pergunta: compensa quem não tem fórmula de lançamento ir ao mundo paralelo? Que na época não tinha esse nome, né, era outro nome. E ele respondeu que sim. Tá? Ele respondeu que o fórmula é muita teoria e o mundo paralelo é prática, não sei o que, não sei o que, não sei o que, balela, balela. Mentira. Compensa, sabe por quê?
Porque daí ele não vende um curso de 2, 5 ou 7, não sei qual era o valor, na época que ele respondeu essa pergunta. Ele vende um curso de 30 mil para a pessoa. Né? Porque do de 30 mil ela vai ter resultado, no de 2 não. A menos que ela tenha muito tempo, energia e dinheiro gasto, considerando o resultado garantido. Não considerando um resultado do tipo assim, ela fez um vídeo, viralizou e todo mundo comprou dela. Isso não precisa de curso, precisa de sorte. E a gente está falando de método. E se o fórmula de lançamento é tão bom, por que tem um mercado paralelo tão grande que tipo assim as pessoas estão vendendo para quem até já comprou o fórmula de lançamento e não está conseguindo ter resultado? Se o fórmula é tão bom mesmo, tão completo, por que tem um mercado tão grande? Tipo assim, tem sentido. Inclusive, se você for gestor de tráfego, tem que ser do Pedro Sobral, do Subido, e ter o curso de Facebook Ads concluído, tá? Ter passado na prova. Eu enviei meu currículo lá para ir para aquela área e eu quero uma pessoa que tenha isso concluído. Eu quero fazer uma parceria, contratar, a gente negocia aí, manda mensagem no meu Instagram, @AndréSeverinoVarela, se não tiver aqui na descrição. E por que eu estou fazendo essa chamada aqui para quem é gestor de tráfego profissional em Facebook Ads me mandar mensagem? Porque a fórmula do lançamento falhou no tráfego pago. Se ele fosse bom o suficiente, que esforço meu não faltou, foi aí mais de 1000 horas dedicadas no último ano entre gravar conteúdo, estudar e pôr as coisas em prática, eu teria conseguido. Então, tipo assim, é uma questão de bom senso. Se é só clicar nos botões conforme ele diz, eu teria conseguido. Mas nem clicando nos botões, nem investindo um pouco lá eu consegui. Então, por isso eu estou contratando um gestor de tráfego, tá? Estou realmente precisando, isso é sério, tá? Eu realmente não consegui sozinho, mesmo seguindo as aulas do Fórmula, e eu sinto que eu estou precisando de um profissional. Tem um print agora do evento online, tá? Tem um print aqui, kit essencial. Vai aparecer aqui o print para você, é 497 ou 12 de alguma coisa. Kit essencial não, ingresso essencial, que é o Essential, é o evento presencial que vai ter agora em dezembro. Né? Se você está vendo esse vídeo do futuro, o evento já aconteceu. E qual que é o problema? Qual que é a questão desse valor, desse item? Então, aqui é um valor válido, tá? É um valor bem aceitável. Se eu tivesse condições, com certeza, né, eu pagaria, mas o caro mesmo sai a viagem. Qual que é o ponto? Ele dá esse depois de um evento de 3 dias online. E ali ele promete a entregável da gravação das aulas. Tá ali, se tu comprar, tu ganha a gravação. Se tu comprar agora, por exemplo, tu não tem a gravação do passado. Só que ele promete também que no futuro o preço ia ser maior, esse 897, e você não iria ter acesso às gravações. Lembrando, o acesso às gravações mais o, o ingresso em si, ele vale esse valor. Considerando que você tem umas aulas aí, cara, que teve um pitch de vendas absurdo. Pitch de vendas é um momento alto de vendas, né? Um ápice em português. E vale esse valor. Mas agora eu vou citar o problema disso. Editor, coloca aqui para mim o preço do Essential agora. Hoje é dia 21 de novembro. Coloca aqui. Tá, 197. 197. Só salva isso. Por quê? O que eu quero dizer com esses dois prints? Primeiro, no de 497, o Érico prometeu que no futuro o ingresso estaria mais caro e sem a entrega das aulas gravadas. Ele prometeu isso. Tá? A parte das aulas gravadas, realmente eu pagaria esse 497 para ter aquelas aulas gravadas que foram insanas, em vez de pagar esse 197. Isso é indiscutível, tá? Eu acho que eu só compraria o ingresso e nem iria no evento se fosse o caso, tá? Mas no caso eu não tinha esse valor no cartão, não tinha saldo e nem sabia se eu iria em São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, ali no ingresso eles incentivaram a você ver com a tua equipe e ver com teus sócios.
E, só que eles só deram um acesso no Zoom. Mas é a venda deles, eles têm que fazer isso. Então é considerado que você veria no mesmo computador ou na mesma televisão. O celular ficaria muito pequeno. Eu digo isso porque eu queria deixar meu computador ligado para não ter que ficar saindo e entrando da reunião. E cada vez que eu fosse no banheiro eu queria abrir a reunião no Zoom, né, que era uma reunião, e assistir, continuar ouvindo, né, para não perder nenhum segundo. Só que isso não era possível, né? Eu tomo 3.600 de água por dia e o banheiro é longe da onde eu estou vendo as aulas. Então eu simplesmente aumentei o volume máximo do computador e não puxei a descarga no começo ali, tentava não fazer barulho para não perder nada. Se não tivesse passando nada que eu queria ouvir, eu até puxava a descarga. Então eu usei de outro macete porque eu não queria sair da reunião no Zoom, no computador. Essa era a minha regra, uma coisa minha, tá? Então, assim, eles venderam uma entrada no Zoom e cumpriram com uma entrada no Zoom. Então, naturalmente, você teria que ver com outras pessoas que iriam te ajudar nesse serviço. Porque eles falam de você ver com o teu sócio, ver com a tua equipe, ver com a tua mulher. Eles falam isso. E eu estava trabalhando com uma equipe de outro estado, e essa equipe também do Fórmula teve que comprar outro ingresso. Então, tudo bem, eles estão vendendo o produto deles. Só que ali fica claro que você tem que ter um esforço para ter uma parceria para fazer isso. E o que eu quero dizer com isso? O Érico se diz íntegro, mas aqui ele quebrou uma coisa. Porque se eu sou casado com a minha mulher, nós dois vamos pro evento. E no caso, não tem sentido nós dois ter dois ingressos com dois acessos, porque nós usamos o mesmo computador. Então a gente não precisa de duas gravações, a gente só precisa de uma. Então eu poderia ter comprado o 497 aqui e o 197 aqui na pré-venda ali em dezembro para ela, porque a gente usa o mesmo computador. Ele mesmo deu a entender que você deveria usar o mesmo computador para ver o mundo paralelo. Então ele deixou isso claro. Então, se eu compro dois de 497, lá quando ele prometeu que o valor ia aumentar, eu pago R$1.000, arredondando. E se eu compro um 497 e um 197, eu tenho um tempo maior para girar esse segundo ingresso e eu tenho uma economia de R$300 que eu posso gastar em tráfego pago. E acreditem, gente, se você está nesse mercado, qualquer valor é significativo para qualquer coisa, tá? Porque qualquer coisinha está gastando dinheiro, tá? Qualquer coisinha mesmo, tá? Vocês não têm noção. Então aqui é mais uma prova de que o Érico não foi íntegro. Eu não estou dizendo que ele não pode vender barato perto de dezembro. Estou dizendo que ele prometeu lá atrás que ia ser mais caro. E se eu comprei dois ingressos e estou querendo devolver um e trocar por um ingresso agora, será que ele troca? Olha, pelo suporte que tem ali no e-mail, ele não faz isso. Eles não resolvem problemas assim. Eles só resolvem problemas óbvios. Já diferenciando do Mário Vergara, todos os problemas lá eram resolvidos, não só os óbvios. O que a pessoa não podia resolver, ela passava para o setor e dentro de 1 ou 2 dias resolviam. Então o Mário Vergara é um exemplo para mim. E ele segue a fórmula e é íntegro. Então, entraria no Insider? Eu, hoje, entraria no Insider se eu tivesse condições? Não. Porque, apesar de ter condições, eu não entraria nesse momento, porque o Érico não está sendo íntegro com todos os argumentos citados aqui do Fórmula. Então, eu sinto que ele está fazendo uma lavagem nas pessoas no Fórmula de lançamento e eu não entraria. Hoje, se ele mudar o formato do Fórmula e corrigir esses problemas, aí é outra conversa. Mais um detalhe, galera, o editor disse que eu não usei uma imagem, que eu esqueci de mencionar. Eles ficam testando o tempo todo as coisas, então assim, eles veem o que está funcionando, o que parou de funcionar, o que continua funcionando. E uma das coisas que eles testaram foi a questão de tentar ligação para numas vendas lá, e o povo encheu o saco na comunidade e realmente ninguém gostou. Isso, para eles vender, eles tentam. Agora, por exemplo, eles mandar uma mensagem, entender por que as pessoas não renovam Fórmula, eles não pedem. Eles não entendem por que o pessoal renovou para melhorar o curso. Se fosse tão bom mesmo, eu acho que eles iam aceitar o erro e iam entender para melhorar. Por exemplo, se o tráfego não resolveu o problema, você melhora o tráfego e novos alunos não vão cancelar. Então o editor vai colocar aqui o print
deles cobrando que não entrou o cachê deles. Vocês podem ver que é todo dia, tá? Ali naquele período daqueles meses ali, e ninguém entrou em contato comigo. Eu não vou mandar mensagem do WhatsApp porque o Formal tem inúmeros contatos, né? Então eu poderia estar omitindo um ou outro. Tá aqui o e-mail e vocês vão estar dizendo: ah, mas tu só tá problematizando, não sei o que, tu não tá dando solução. Tem uma solução bem simples. Ah, eu não tenho tempo, não sei o que, né, para melhorar o curso. Então faz o seguinte: contrata 10 funcionários, uma equipe de tráfego para manter aquilo atualizado. Freelance, só para fazer os vídeos, não precisa contratar período integral. Paga 100 mil por ano para cada pessoa. Isso dá R$ 1 milhão por ano. Ai, mas 1 milhão é muito dinheiro. 1 milhão é muito dinheiro para mim. Eu vi um print de um tráfego pago do Érico. Eu não sei se era YouTube ou Facebook. Era R$ 100 mil em um dia. Você sabe que é R$ 100 mil em um dia. Aí ele pode gastar 100 mil em um dia, pode conquistar a audiência, torrar a grana, mas não pode gastar 1 milhão por ano para quem já comprou dele. Aí é falta de integridade, né, gente?